Pessoal, um subtópico muito comum em referencial teórico é esse aqui, estudos anteriores. Ou então estudos empíricos, mais comum ainda em trabalho quantitativo. Porque esse trabalho aqui, ele está falando sobre resíduo de lodo em estação de tratamento de água. Tá? Então, você pode começar, vou mostrar aqui um pouco da revisão bibliográfica. Tá aqui, olha, fala de resíduos, aí fala de forma mais teórica sobre os temas, né? Tem outro subtópico aqui, constituintes, enfim. Aí chega um subtópico que ele pega estudos que aplicaram basicamente metodologia análoga a que vai ser proposta aqui pelo esse estudo e começa a explorar os resultados que foram encontrados. Na minha tese de doutorado eu fiz isso. Era o que? Minha tese de doutorado era análise de correlação entre desastres naturais e pobreza na Amazônia. Então, tinha um capítulo lá de não referencial teórico de desastre natural, outro capítulo de pobreza e um terceiro capítulo que era estudo de correlação entre desastres naturais e pobreza no mundo. Então, basicamente, eles usavam metodologias semelhantes a que eu ia adotar, nunca é igual, tá? Porque tem uma infinidade de metodologias. Mas, e eu começava a falar do que esses autores encontraram. Agora, o que foi feito aqui, ó? Estudos anteriores e depois foi falando de estudo por estudo. Tá? Eu não recomendo que se faça assim, porque provavelmente não existe só esses dois estudos. Foi os dois estudos que aqui os autores desse trabalho colocaram. Só que se isso aqui for, se você for se aprofundar mais no tema, vai encontrar inúmeros outros estudos, até porque isso aqui é de 2004. E não precisa você dividir esse tópico em subtópicos, sendo um para cada estudo, ou falar de um para cada estudo. Na verdade, aqui é bem direto, tá? Você faz um parágrafo introdutório, dá até para melhorar um pouco isso aqui, mas tudo bem. Tudo bem, aqui esse parágrafo introdutório. E aqui, ó, já começa falando o que... deixa eu colocar no estilo texto aqui. Já começa falando o que esses pesquisadores fizeram e o que eles encontraram, tá? Só que assim, você não precisa trazer, por exemplo, aqui seria o título ao invés de tema. Não precisa dizer o título do trabalho, isso aí já vai estar lá nas referências, tá? Então você já começa, quais são os autores? Tá saindo do texto. Figueiredo e Nuvolari. O ano, não está dizendo aqui qual o ano. Digamos que fosse o ano de 2004, está bem aqui. Essa informação, que é no Congresso, que foi em Florianópolis, também vai lá para as referências. Não precisa estar aqui no referencial teórico. Tá? Estudando, aí você pode colocar aqui. Aí você até pode pegar um pouco do título, né? O uso do lodo em ETAs em São Paulo, né? Aí você resume, tá? Em São Paulo, em São Roque, SP. Aí tá descrevendo tudo que eles fizeram, não precisa descrever a metodologia deles. Só aí você fala o resultado. Não, fala como foi coletado, não precisa isso aqui. Aqui, descrever a metodologia dele, não precisa, tá? O que tem que descrever é o resultado. Encontraram o quê? Sei lá, algo do tipo, não sou bem dessa área. Encontraram, embora seja da área ambiental, mas não é dessa área tão técnica. Um solo, resíduos propícios para atividade, sei lá, cerâmica, não sei. Hipoteticamente estou falando isso. E poderia descrever mais e tal, porque o que mais importa aqui no referenciatório são os resultados dos autores. Eventualmente você pode falar um pouco da metodologia. Usando métodos de ensaio, mas não uma descrição minuciosa como está sendo feita aqui, tá?
Isso aqui vai ficar para sua metodologia. E assim a mesma coisa. Aí depois outro parágrafo, Chaves e Reis. Aqui tá falando de novo, né? Ó, aqui. Seria verificaram aqui no passado, né? Ó, isso aqui sim. Chaves e Reis, então vou pegar lá, Chaves e Reis, 2017. Já Chaves e Reis, 2017, verificaram. Qual é o objetivo de eu estar falando de um monte de autores? Eu tenho outro artigo que é o seguinte, eu analiso se é viável você investir baseado em proventos, dividendos, né, de empresas. Se esse método de investimento ele é viável. Então, tem estudos na literatura que dizem que sim, tem estudos que dizem que não. Um estudo lá nos Estados Unidos disse que sim, em determinado período. Outro estudo no mesmo país disse que não. Um estudo na Indonésia mostrou que sim, por exemplo. Então, começar a colocar esse confronto da literatura entre os resultados encontrados. Isso também, basicamente, eu fiz na minha tese. Por quê? Uns estudos mostravam que desastres naturais influenciavam a pobreza, outros diziam que não. Então, isso dá sustentação à minha hipótese de pesquisa quando é um método quantitativo. Por quê? Se tem estudos que para determinada relação entre variáveis diz que existe uma correlação forte, outros dizem que não, eu tenho dúvida se naquele meu objeto de pesquisa, que vai ser, eu vou aplicar aquela metodologia naquele outro contexto, essa relação existe ou não. Por exemplo, desastres naturais afetam a pobreza na Amazônia? Eu encontrei que em Bangladesh sim, encontrei que na Alemanha não. Qual será o resultado para a Amazônia? Basicamente isso. Essa é a principal finalidade de você ficar trazendo aqui estudos anteriores. Então, claro, quanto mais estudos você trazer para cá, melhor. E geralmente esse tipo de tópico, eu acho que eu vou até mostrar aqui minha tese. Esse tipo de trabalho, você faz uma tabela. Você faz uma tabela mostrando ali quem são os autores, qual foi o ano, onde é que eles estudaram e o que eles encontraram. Deixa eu já mostrar aqui, tá? Que ele está carregando. Eu tenho uma versão que é antiga da minha tese, não é a versão atual, mas eu vou mostrar aqui esse tópico, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou tirar daqui do Word. Tá captura de janela também aqui. Tá captura de tela, então eu vou colocar aqui para vocês. Tá aqui, ó, relação entre desastres naturais e pobreza. E aí, esse é o tópico que eu começo a mostrar um monte de estudo, ó. Primeiro falo um pouco dessa relação, né, tanto de forma mais teórica no início. Ó, começa a falar, lá faz uma instrução causal e conceitual. E aplicando teste, aí fala um pouco da metodologia, concluíram que desastres naturais influenciam a pobreza, e não o contrário, porque tem outros que dizem o contrário na literatura, que a pobreza influenciaria os desastres. Então, efeito Courtness, que é um tipo de efeito que pode acontecer nessa situação. Claro que eu não vou explicar para vocês aqui a parte mais técnica, mas eu quero mostrar para vocês justamente aqui a tabela. Deixa eu chegar lá. Aqui, ó. Esse tipo de coisa. Inclusive, quando você faz isso no trabalho, eu prefiro que comece explorando, fazendo essa tabela. Eu geralmente faço no Excel, aí coloco os autores, área de estudo, aí aqui mais informações sobre a metodologia, né? Que tipo de desastre, o período, o tratamento, a amostra, o método, né, que tem, todos são métodos quantitativos, mas tem vários métodos quantitativos aqui, e os principais resultados encontrados. Tá? E aí você vê que você pode publicar um trabalho só dessa forma. Tá? Tem trabalhos que é só isso. Eu vou pegar na literatura e fazer uma revisão biográfica ali de estudos quantitativos que os vezes encontraram. Isso poderia ser um artigo. Só esse capítulo da minha tese poderia ser transformado num artigo. E aqui então foram 3 páginas dessa tabela, mostrar para vocês como às vezes o mesmo autor tem trabalhos diferentes publicados em anos publicados no mesmo ano. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer quando a gente se propõe a trazer uma literatura.
Eu sempre faço nos meus trabalhos essa síntese aqui dos autores. Isso quando o teu referencial teórico se propõe a tratar de estudos anteriores. Tá? Eu falei em qual contexto isso é usado, isso é muito mais método quantitativo do que quali, porque em quali, de certa forma, os estudos anteriores vai ser a própria discussão do referencial teórico em si, porque aí você vai estar discutindo ali os autores e não mostrando o que um encontrou, o que o outro encontrou com base na sua hipótese norteadora, tá? Então é isso que eu recomendo quando você for fazer esse tópico no referencial teórico, que faça monte uma tabelinha dessa. Então, no caso aqui do estudo, tem 2 autores, mas buscar literatura internacional, por exemplo, provavelmente você vai ter mais autores, e conforme você vai pesquisando, você vai encontrar mais e mais autores, e essa tabela pode aí ter inúmeros autores. Claro, quanto mais autores, quanto mais relevante for os trabalhos deles, mais publicado em revista internacional, melhor.